Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do Jota Explica e essa é a nossa aula de número 10, cujo tema é o movimento feminista, para a gente continuar o assunto de movimentos sociais. Eu trago essa charge que mostra que mesmo partindo do mesmo ponto, os caminhos de mulheres e homens são diferentes. Antes da gente começar, eu trouxe a frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Também já queria deixar de dica pra você, inscrever aqui no canal do Jota Explica, assim você sempre vai receber os vídeos. E na descrição tem um link de um grupo no Telegram, onde você vai ter acesso a todas as apostilas, inclusive a de hoje, que tá bem completinha. Antes de começar, eu vou falar sobre dois conceitos que vão ser importantes pra gente entender a aula de hoje. O primeiro é igualdade, que nada mais é do que todo mundo ter o mesmo direito e o mesmo dever, né? Os mesmos direitos e deveres. Já o de equidade, que é o que me interessa aqui, que você aprenda melhor, é ser justo. Porque a gente sabe que todo mundo precisa ter os seus direitos respeitados, mas isso não significa que todo mundo tem as mesmas necessidades. Então a gente tem que adaptar a regra a uma situação concreta. Tudo bem? A imagem mostra bem isso, né? Então, no movimento feminista, gente, a gente tem que entender que toda a luta por direitos não é fácil e das mulheres também não foi. Então, na sociedade, elas eram vistas como seres inferiores por natureza. E quebrar esse preconceito não só dos homens, mas também das mulheres, não foi fácil. Lá no século XX, a luta se organizou, né, em um movimento feminista e a definição que eu trago para vocês é que é uma luta pela igualdade e equidade entre os gêneros, ou seja, um movimento social, político e filosófico da luta das mulheres em busca de direitos iguais. Na história da humanidade, a gente sabe que quase todas as sociedades, elas são sistemas patriarcais, ou seja, o homem assume a vida pública, enquanto a mulher assume a vida particular. Então o feminismo ele vai atuar para diminuir esse abismo entre os gêneros, porque apesar de muitos países hoje em dia terem leis, né, de igualdade de gênero, nem sempre isso é aplicado. A gente também tem que lembrar que o movimento feminista é heterogêneo, porque as mulheres são diferentes. Quando a gente fala de vertente, a gente vai entender um pouco melhor isso. E também que a luta de hoje em dia, ela só está existindo porque houve uma construção, uma consolidação do movimento ao longo da história. Então, no final do século XIX, as mulheres ainda não podiam estudar, votar, coisas simples que a gente faz hoje em dia. Então, as opções de trabalho e de atividades do dia a dia eram bem limitadas. Conhecer, então, a economia, política, filosofia, que estava bombando na época, era impossível, já que nesse período que eu falei do final do século XIX, está acontecendo a industrialização. Vou dar dois exemplos de diferença entre os gêneros. A primeira ocorre um pouco antes, durante a Revolução Francesa, quando é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que esses direitos só valiam para os homens, mesmo que algumas mulheres tenham lutado também. A ativista Olympe de Gouges, ela encontra uma forma de falar, não, tá errado isso daí. E ela desenvolve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E assim ela mostra que as mulheres são importantes, sim, nesse período político e traz aí também na pauta a igualdade de gêneros. Na apostila eu coloquei o preâmbulo dessa declaração, que além do preâmbulo, que vocês estão vendo aí na imagem em francês, também conta com 17 artigos e um contrato social entre homem e mulher, tá? Outro exemplo que eu posso falar para vocês, rapidamente contextualizando, é que entre o final do século XIX e o começo do século XX, esse movimento feminista ele toma uma força, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque a luta que era em torno aí de igualdade nas condições de trabalho nas indústrias, as mulheres que lutavam por isso começaram a perceber que elas tinham a necessidade de serem inclusas na política. E aí, para serem inclusas, a gente tem um movimento sufragista, né, que a luta pelo direito das mulheres poderem votar. E eu vou destacar duas mulheres, a Emily Davison e a Emmeline Pankhurst, que estão aí na imagem abaixo. A partir desse marco, tá, gente, as mulheres elas foram lutando, reivindicando seu espaço e elas vão trazendo novos temas para o debate. O que são vertentes e ondas do feminismo, pessoal? Vou falar primeiro de ondas. As ondas, elas vão caracterizar os principais marcos e vão separar esses marcos, essas ondas, por objetivo e por luta. Então, a primeira onda, ela vai ser buscar direitos básicos das mulheres. A segunda vai falar sobre autonomia do corpo feminino. Então, vai falar de sexo, de gênero, de pílula, dos papéis do gênero, da orientação sexual também.
Já a terceira onda, a segunda onda, tá, gente, vai acontecer dos anos 50 até os anos 90. A terceira vai acontecer ali a partir dos anos 90, quando acontecem algumas mudancinhas no mundo ocidental, como o fim da União Soviética. E aí vai trazer o questionamento de onde a mulher está dentro da cultura e do entretenimento, tá? E aí vai pegar as pautas anteriores e colocar essas pautas em discussão nos meios de comunicação. Então vai falar nos meios de comunicação de patriarcado, cultura do estupro, empoderamento. Já a vertente, lembra que eu falei que as mulheres, esse movimento é um movimento heterogêneo porque as mulheres são diferentes? Então as vertentes do feminismo, elas são linhas de pensamento a fim de atender a realidade de cada mulher. Já que a luta de uma mulher cis, por exemplo, é diferente de uma luta de uma mulher trans. Deu um nozinho na cabeça que é cisgênero e transgênero? Não tem problema. Na próxima aula você vai entender tudo certinho. Não percam. Então, pessoal, cada mulher ela é diferente porque existe uma pluralidade enorme de cultura, país, histórias. Então, a gente separa em vertentes, né? Que as vertentes estão sendo caminhos aí diferentes para se alcançar o objetivo. E quando a gente separa em vertentes, a gente acaba encontrando mais força para alcançar a igualdade, porque o movimento se torna justo. Uma frase que traduz muito bem as vertentes do feminismo é a frase da Audre Lorde: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Vou falar rapidamente dos principais, não que não tenham mais, mas os principais pra gente. Feminismo liberal, que ele tá ligado muito à primeira onda, e aqui se pensa que cada mulher deve mudar a sua forma de pensar para o machismo ser combatido. Feminismo radical fala que não, que ao contrário do feminismo liberal, tem que buscar a raiz do problema. O feminismo marxista fala que além do machismo, o capitalismo e a propriedade privada também oprimem as mulheres. O feminismo interseccional, ele fala que além da opressão de gênero, outros fatores também vão oprimir as mulheres, como a raça e a classe, por exemplo. Porque não vai existir uma mulher única, e sim grupos de mulheres, cada qual grupo aí tem as suas questões. Então a demanda das mulheres brancas é diferente das mulheres negras, e o movimento precisa pensar nisso. Exemplo de grupos que se encontram dentro dessa vertente chamada feminismo interseccional é o feminismo lésbico, por exemplo, ou o transfeminismo. E aí nós temos o feminismo negro. Por quê? A mulher negra ela não se sente, e ela não é muitas vezes, né, representada, não é muitas vezes não, quase nunca, representada pelas outras vertentes. Porque além da opressão de gênero, ela também sofre com o racismo. Então aqui as questões de gênero estão relacionadas às questões raciais. Gente, feminismo no Brasil, ele sempre está ligado, né, a luta das mulheres está sempre ligada à luta pela igualdade das minorias. Ali no Brasil, o feminismo ele vai começar no século XIX, buscando direitos como voto, educação e também a abolição da escravidão, mas vai ganhar uma expressão maior nos anos 30 e 40. Eu vou analisar por período político. Então, no Brasil colônia, que até 1822, nada é muito conquistado não. A cultura ainda é de dominação, patriarcado, desigualdade. As mulheres elas eram propriedades do chefe da família, ok? No Império, a gente tem que falar de duas pessoas importantes. Anísia Floresta, porque ela fundou a primeira escola de meninas, quando esse direito da educação das mulheres foi reconhecido. E a Chiquinha Gonzaga, que não aceitava assinar suas composições com nome masculino. Entre a Primeira República até o final do Estado Novo de Getúlio Vargas, a gente vai ter algumas greves importantes que as mulheres vão buscar melhores condições de trabalho, porque muitos grevistas eram da área têxtil e as mulheres predominavam nessa área. Então a exigência era que fosse regulado o trabalho feminino. Ainda no século XX, as mulheres elas garantem o voto em 1932, por exemplo, poder se eleger, poder se candidatar, né, e ser votada, garantem também melhores direitos trabalhistas. Então muitas vezes o movimento feminista ele aproveitou as greves e até os jornalzinhos, sabe, sindicais, anarquistas, para manifestarem ali a sua luta, o que conquistaram e também o que precisavam conquistar ainda. Esse feminismo ele vai se tornar mais amplo e a gente tem que destacar que a mulher branca, urbana e burguesa, ela não consegue ainda acessar o mercado de trabalho. Mas a mulher negra, indígena e branca, pobre, sempre teve que trabalhar. Então já começa a ver porque as vertentes são importantes. O divórcio ainda era muito difícil nesse período até 1945, porque a mulher era considerada incapaz pelo Código Civil de 1916.
Então ela precisava de autorização do marido para coisas simples, como viajar, trabalhar fora de casa, receber herança e até adquirir patrimônio. Vou ressaltar duas pessoas importantes nesse período, que é a Leolinda Figueiredo Daltro, que ela funda o Partido Republicano Feminista, e a Berta Lutz, que é da Federação Brasileira pelo Progresso Feminista, porque elas lutaram pelo direito de voto. Tudo bem? Nos anos 50, a gente tem que falar de duas advogadas, que é a Rome Martins Medeiros da Fonseca e a Orminda Ribeiro Bastos, que ambas fizeram uma proposta para ampliar os direitos das mulheres, só que só nos anos 60 isso foi aceito. E aí chegou a ditadura, onde o movimento ele vai perder uma força, muitas mulheres vão ser presas e torturadas, porque não existia mais o direito de associação. E aí, enquanto a gente está calado dentro do país, né, porque não pode se associar mediante ameaça de violência, o mundo começa a surgir questões como pílula anticoncepcional, questões da mulher negra, da mulher indígena e também da mulher homossexual. Então muitas mulheres elas foram presas e torturadas no Brasil nessa época. Com a volta da democracia em 85, o mais importante é que na Assembleia Constituinte, que é aquele grupo de pessoas para fazer a Constituição, nós tivemos 26 mulheres para garantir uma Constituição justa, justa, igualitária e com equidade de direitos. Então, nos anos 90 veio a redemocratização do país, as mulheres vão tomando seu lugar na vida pública, garantem que 30% dos candidatos dos partidos tem que ser mulher, e hoje em dia o feminismo no Brasil ele compartilha das questões que estão em alta no mundo para uma sociedade mais igual entre homens e mulheres. Lá na apostila eu tenho uma tabela com uma cronologia, ou seja, feita por data, das principais conquistas das mulheres no Brasil. Como, por exemplo, em 1832, a gente tem a Anísia Floresta lançando um livro. A gente tem, em 1962, o Estatuto da Mulher Casada, onde a mulher tem um pouco mais de direitos. A gente tem, em 1932, o direito de votar. 77, a lei do divórcio. Em 88, direitos civis de homens e mulheres são finalmente igualados. Em 94, a gente tem a primeira mulher governadora. Em 2011, a primeira mulher presidente. 2006, a Lei Maria da Penha. E 2015, a gente tem a Lei do Feminicídio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Lá na apostila, a gente tem 9 exercícios do Enem e de vestibulares de federais. E é importante estudar esse tema porque é um tema que cai bastante. Muito obrigada pela sua atenção até aqui e até a próxima aula. Tchau!